Olá, meus alunos queridos! Hoje nós temos a avaliação trimestral de matemática, né? Então, hoje é 15 de dezembro, terça-feira. Então, vocês vão pegar a avaliação, vai escrever o nome completo com a letra, começando com letra maiúscula e com a letra bem legível e colocar o número 15, que a tia Patrícia já colocou o outro, né? Que é o número do mês e do ano. Na questão 1, você vai completar a sequência numérica. Olha lá, 5, 10, 15. Você vai olhar de quanto em quanto tá andando a sequência numérica e vai completar, tá? Até o número 100. Depois, você vai escrever na letra B os números que estão entre o 25 e o 45, olhando na sequência numérica, tá? E depois, na outra bolinha de baixo, você vai colocar os números que são maiores que 70, que estão, né, de acordo com os números da tabela, tá bom? E os menores que 25 são quais os números? Olhando lá na tabela, tá, crianças? E depois você vai escrever os números da sequência em ordem decrescente. Lembra, criança, o que é a ordem decrescente, né? Então, vocês vão escrever os números da tabela nesse espaço aí embaixo em ordem decrescente. Questão 2, você vai fazer a decomposição dos números. Decompor, né? Por exemplo, eu tenho o número 121. 100 mais 20 mais 1, né? Então, você vai fazer a decomposição desses números que a tia Patrícia está pedindo aí. 758, 924, 135 e 555, tá? Passando para a questão 3, nós temos uma trilha numérica. Observa, começa em 905, 910, 915. A trilha está andando de 5 em 5. Na trilha, o algarismo 9 aparece em duas posições diferentes. O 9 está ocupando duas casinhas diferentes, depende do número que ele está, né? Se o 9 tiver, você vai observar se ele está na casinha da unidade, na casinha da dezena ou na casinha da centena. Tem duas posições que ele está de forma diferente, na posição diferente. Na letra A é a centena e a unidade que o 9 está, nas duas posições. Letra B é centena e dezena. Letra C, dezena e unidade. Ou letra D, unidade de milhar e centena, tá? Questão 4, resolva os problemas. Ontem andei 3 horas de bicicleta. Hoje eu andei o dobro das horas. Quantas horas andei hoje? Lembrando que dobro vem de qual palavrinha? Dobro. Lembra? Nós estudamos lá no livro, né? Então, você vai colocar aí a resposta. Lembrando que a resposta começa com letra maiúscula e resposta sempre completa. Quantas horas andei hoje? Hoje andei tantas horas, né? B, moro em um prédio com 5 andares. O prédio ao lado tem o triplo de andares. Quantos andares há no prédio ao lado? Então, triplo. Pensa que a palavrinha triplo vem de qual, né? Qual ideia? Da ideia de... Nós estudamos, né? Aí você vai colocar a resposta completa, começando com letra maiúscula. Há no prédio ao lado tantos andares, né? Passando para a questão 5, você vai para essa folha aqui. Então, lá na questão 5, Dona Vera faz bolinhos para vender. Essa semana, ela recebeu uma encomenda para a festa de aniversário de Paulo, que será na escola. Para a entrega, ela organizou os bolinhos em caixas com a mesma quantidade de acordo com a imagem acima. Quantos bolinhos Dona Vera colocou em cada caixa? Então, crianças, esses bolinhos aqui são de uma caixa. Essa quantidade cabe em uma caixa. Quantos bolinhos Dona Vera colocou em cada caixa, né? Então, você vai olhar aí a imagem
dos bolinhos e vai ver que essa quantidade aí é para colocar em uma caixa. Quantos bolinhos que ela coloca em uma caixa? B, para que todas as crianças da turma possam receber um bolinho, ela terá de fazer o triplo da quantidade que ela colocou na caixa. Quantos bolinhos ela deverá fazer? Então, você vai fazer o cálculo para a tia Patrícia. Você vai fazer primeiro a operação de mais e depois a operação de vezes, né? Nessa caixa aqui, ó, ela colocou esse tanto de bolinhos. Eu quero o triplo, 3 vezes a caixa, a quantidade dessa caixa. Então, você vai colocar a operação como? Essa quantidade quantas vezes, né? Se é o triplo. Então, pensa, tá, crianças? Eu quero que registre com operação, tá? E depois você vai responder a pergunta. Quantos bolinhos ela deverá fazer? Ela deverá fazer tantos bolinhos. Questão 6, é essa aqui dessa tabelinha aqui. Descubra como completar a tabela. Então, olha lá, nós temos uma criança. Se eu tiver o dobro dessa criança, vai ter 2. E o triplo vai ter 3. Agora, olhos, 2 olhos. Se é o dobro de 2, quanto que é o dobro de 2? Você vai colocar de baixo e completar a tabela. E o triplo de 2? Quanto que é o triplo do número 2? Bocas. A criança só tem uma boca. O dobro de 1 e o triplo de 1. Dedos da mão. A criança tem 5 dedos na mão. O dobro de 5 é? E o triplo de 5, quanto que é? Você vai completar a tabela. Paula realizou o seguinte jogo de cartas com algarismos de 0 a 9 com seus colegas. Cada um sorteava 3 cartas e formava os números, adicionando os pontos das cartas. Observe os algarismos sorteados por Paula nas 3 rodadas do jogo e faça o que se pede. Então, na primeira rodada foi sorteado o número 200, mais 40, mais 5. Que número que formou? 200 mais 40 mais 5. Vai formar que número? Na segunda rodada, você tem lá, sorteou o número 100, o número 70 e o número 8. Que número que vai formar? 100 mais 70 mais 8. Vai formar que número? Você vai colocar a resposta aqui na tabela, tá? Onde está escrito o número, formar. 3. Na terceira rodada, sorteou 300 mais 60 mais 9. 300 mais 60 mais 9 vai formar que número? Então, aí você vai escrever aí. Escreva os números formados por extenso. Então, os números que você escreveu aqui na tabela, você vai escrever um em cada linha por extenso. Lembrando que a palavrinha extenso é o mesmo que escrever a palavrinha do numeral como você fala, né? Questão 8, olha lá. Que número as placas, barrinhas e cubinhos estão representando? Então, você tem aí na letra A um material dourado representando um número. Você vai observar, vai ler, aí descobrir e vai colocar o número formado aí de baixo, que foi representado. Na letra B, do mesmo jeito, tem a plaquinha, a barrinha e os cubinhos. Representou qual número esse material dourado aí? Você vai escrever o número de baixo da letra B. E a letra C, o material dourado representou qual numeral? Também vai escrever aí de baixo. Na questão 9, o Antônio levou as seguintes moedas para a escola para comprar o lanche na hora do recreio. Olha lá as moedas que ele levou. Qual o valor total que Antônio levou para comprar seu lanche? Você vai contar essas moedinhas, quanto que dá ao todo e vai ver qual que é o resultado marcando a resposta correta. É a letra A, B, C ou D. E na última folha, na última questão, você tem questão 10. Beatriz quer comprar este livro. Olha o livro que ela quer comprar. Por que, Heloísa? Por que, Heloísa? Olha lá o nome do livro. E o livro tem um valor lá debaixo dele. Ele custa R$27. Você vai desenhar a quantia exata, ou seja, sem receber nenhum troco, que ela precisa para pagar esse livro dos dois modos.
Então, primeiro você vai desenhar usando só notas, só cédulas. Quais são as cédulas que ela tem que ter na mão para comprar esse livro sem receber troco? Ela tem que chegar com o valor certinho lá para comprar o livro, somente usando cédulas. Agora aqui você vai desenhar o dinheiro que ela precisa para comprar esse livro de R$27 usando notas e moedas, tá? Então é só desenhar, sem haver troco, não pode ter troco, tem que ser o valor exato, a quantia certa dos R$27, tá? Crianças, façam com calma, faça com capricho, com dedicação, porque vocês são capazes, vocês vão dar conta, vocês estudaram, né? E qualquer dúvida, se caso encontrar uma dúvida, pode procurar a tia Patrícia, que eu estarei aqui, tá? À disposição para te orientar. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!